Um grande abraço para você, nossos amigos são paulinos de todo o nosso Brasil. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal do Faustino Tricolor. Antes, peço aquela moral para o nosso canal. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, tá bom? São Paulo vai fechar com substituto de Pablo Maia. As últimas do mercado da bola do São Paulo, a classificação para o campeonato para a Copa do Brasil, nós iremos trazer aqui para você, tá bom? Nesse vídeo de hoje. Primeiro eu vou pedir, portanto, para você dar uma segurada, porque eu vou girar a vinheta do nosso canal. O São Paulo venceu ontem o Águia de Marabá por 2-0 pela Copa do Brasil, jogo da volta. Na primeira partida, o São Paulo já havia vencido por 3-1. O técnico Luiz Beldia colocou um time ontem bem mexido, né? O famoso aquele mistão, né? Para rever e ver algumas peças importantes. Destaca o Luiz Gustavo, para mim foi muito bem, o Eric foi muito bem, o coletivo em si, mas individualmente eu destaco ali o Moreira, que foi muito bem na lateral. Tá aí pro Vinícius, hein? Como é que se cruza, viu, Vinícius? O Moreira cruzou muito bem umas bolas ontem, os caras não aproveitaram, né? Mas o goleiro também da equipe do Águia de Marabá estava virado ali um Noia, um Giraia, né? Pegando até pensamento. O que acontece com todos os goleiros que vêm para o Morubis, né? De time que joga fechado, né? Vira lá um Noia, um Rogério Ceni contra o São Paulo, né? Os caras se agigantam dentro do estádio do Morubis. E ontem foi o goleiro do Águia de Marabá, né? A gente for recordar aqui, a gente lembra do goleiro do Fortaleza, né? Pegou até pensamento, o goleiro do Fortaleza lá, no jogo também que aconteceu no estádio do Morumbi. Classificação garantida para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora esperar o sorteio para definir quem será o seu próximo adversário. O técnico Luiz Beldia fez algumas mudanças ontem. Eu, particularmente, não gostei de algumas mudanças que ele fez ontem. Eu acho que não havia necessidade de trocar, né? Essa é a minha opinião, não havia necessidade, não está escrito ali no contrato do jogador que ele tem que jogar, tem que participar, mesmo que não utilize um time reserva, um time misto, né? Ele tem que entrar ali alguns minutos. Eu confesso que não gostei, mas o resto foi tudo legal. É uma opinião minha, eu não gostei, né? Ele deveria ter relacionado o William Gomes, o Negruti e o Ibali para esse jogo, seria interessante para saber, para conhecer mais, para testar esses meninos, já que não tiveram a oportunidade de ser testado no Campeonato Paulista, né? Lá atrás, que nós sabemos muito bem por que não foi testado, né? Nós sabemos muito bem por que não foi testado, né? Por incompetência de alguns que estavam lá dentro administrando aí. São Paulo, na época, que contratou ali o Carpini, né? Que já deu, já foi. Então, pronto. Só mais ou menos que eu queria falar isso para vocês, tá? Bom, do resto foi muito bom, né? Agora, o Zubeldia é um sucesso, né, gente? Ontem, na hora que o jogador de São Paulo estava lá para bater o escanteio, o Moreira, ele foi lá no canto do oitavo gol, né? Abandonou a área técnica, né? E o Marcelo de Lima Henrique não estava nem aí, que era o juiz da partida ontem. Olha aí, a gente vê, se você vê o vídeo, né? Ele foi lá perto do Moreira, na hora da cobrança do escanteio, né? Pois é, exatamente. Gente, outra coisa, nós precisamos entender algumas características de cada jogador, né, para assim conseguir fazer críticas em relação. Eu confesso que teve alguns ontem que eu não gostei do desempenho, certo? Não gostei do desempenho. Às vezes é isso mesmo que vai acontecer em alguns jogos, né? O Galo, a gente precisa saber se o Galo é mesmo meia ou é volante, segundo volante. É uma grande dúvida, né? Realmente, para a gente saber. O Galo perdeu um gol inacreditável, gente. É um fato, muito tanto que mesmo sendo o meia-campista, o volante, ele já mostrou que não tem nada de construção de jogos da visão do jogo, né? Ele não é um meia passador, não é aquele meia, né, que tem visão, que ele pode agregar. É uma infiltração, aproveitando ali os espaços, né, e ser aquele elemento surpresa na área, somente isso. Tá? Eu acho que
O Zubeldia, ele tem feito isso muito bem. Não vão querer que o Galo seja aquele meia, né, de passe, de bom passe. É isso mesmo. É um cara que se projeta ali no meio, né, e deve aparecer muito bem ali na área adversária para, né, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu queria saber da sua opinião, né? Então, pois é. O goleiro do Águia de Marabá viveu ontem, né, uma fase extraordinária ontem, né? Ontem ele baixou o Manuel Neuer nele, né? Enfim, cara, baixou o Rogério Ceni nele, pegou até pensamento ontem. Bem, o São Paulo precisa corrigir essas questões de finalizações. São Paulo precisa corrigir. São Paulo precisa corrigir. Né? Foram muitos chutes no gol e apenas 2 gols. Placar moral seria um 6-0 para o São Paulo ontem. Um placar moral, 6-0 para o São Paulo ontem. Né? Mas foi um time misto, né? Talvez criou para isso? Criou, sim, criou. Mas encontrou o goleiro do time lá do Águia de Marabá, né? O Ax Lopes, né? Numa tarde, noite, desculpa, na noite, realmente incomparável, né? Ele pegou até pensamento ontem, né? Pegou até pensamento ontem. Muito bem. O Wellington vive um momento no São Paulo de renovação. O técnico o técnico Zubeldia conversou até com ele, né, para saber da aproximação de uma renovação, certo? No momento está travada, essa que é a verdade, está travada. O Wellington ainda não renovou. Tinha uma proposta sim de renovação, mas ainda não renovou. Existe aí esse empecilho com o staff dele. O que o staff dele pensa? Que lá atrás não houve uma valorização que ele merecia. Somente isso. Quando o São Paulo focou, né, ali no Caio Paulista. E ali, por isso que o técnico, o staff dele hoje pensa nisso, né? Bom, o Luiz Ubeldia tá invicto, né? Tá invicto. 2 empates, 6 vitórias, né? 2 empates, 6 vitórias. São 8 jogos que o Zubeldia não sabe o que é perder. O Zubeldia chegou no São Paulo há 30 dias. Desde então, parece que o futebol do Tricolor mudou. Em conversa com o repórter, né, o Giovanni Chacon, o Lucas elogiou o novo comandante. O Lucas entrou bem ontem, né? Começou muito bem. O Lucas precisa ganhar ritmo de jogo. Vai ser um cara muito importante. É um dos caras mais importantes hoje do elenco, podemos dizer assim. Chama a responsabilidade quando está em campo, né? Ontem pegou a bola, bateu o pênalti, e é isso que a gente vai querer do Lucas, que ele esteja inteiraço, né? Porque a gente vai precisar dele, Libertadores, Copa do Brasil, esses jogos aí de Copas, né? A gente vai precisar do Lucas, né? E o Lucas falando ontem sobre o trabalho do Zubeldia na zona mista, né? Os números falam por si só, estamos invictos, né, ainda, o trabalho está sendo bem feito. Eu questiono alguns pontos que o Zubeldia deixou ontem, principalmente no jogo de ontem, né? Que eu achei que ele deveria ter poupado. Não é ter poupado, desculpa, ter colocado mais gente ali da base, né? Esses que eu citei, né, o Ibali, Negruti, William Gomes, ele deveria ter dado oportunidade para esses jogadores, tá? Como vem dando para o Rodriguinho. Eu faço essa ponderação. É uma questão de ponderação, né? É uma questão de ponderação. Eu faço só isso em relação. 27 chutes, né, galera? Só 2 gols. Poderíamos ter feito mais. Nem sempre teremos tantas chances assim. Falou do Beldia, né? Realmente, eu concordo com você. Deveria ter feito mais. Bom, o Alexandro vai encerrar o seu contrato. Vamos falar aqui do Alexandro, mercado da bola agora. Vai encerrar o seu contrato agora, dia 31 de junho, com a equipe da Juventus. A Juventus não vai renovar. Pelo contrário, ela vai passar por uma reformulação, tá? A Juventus vai passar por uma reformulação. E aí o Alexandro não vai ficar. Tem proposta de Portugal? Não. Tem proposta de um time lá da Arábia? Bem provável que sim. O São Paulo está de olho na situação dele. Né? O São Paulo se agarra em algumas coisas positivas que o Alexandre, no eventual vontade de voltar ao Brasil, o São Paulo está na frente, sim, de tentar repatriar esse jogador do futebol brasileiro para jogar no São Paulo.
Família São Paulina aqui no Brasil? Sim, sim. Todas elas. Torce, a família de todo torce que o São Paulo. O Alexandre, para voltar ao futebol brasileiro, precisa ter um consenso e um acordo com a família dele. Fala, família, mulher, esposa, né, esposa, quer dizer, filhos, enfim, para isso acontecer, né? Isso, várias questões. O salário do Alexandre não é um saláriozinho qualquer, todos nós sabemos disso. Para ele voltar ao Brasil, ele tem que se adequar à realidade do futebol brasileiro financeira e principalmente do clube São Paulo Futebol Clube. É mais ou menos isso. Mas o São Paulo está de olho, não descarta nenhuma possibilidade. Se o Alexandre voltar ao Brasil, obviamente o São Paulo, se desejar voltar ao Brasil, obviamente o São Paulo vai estar ali na frente, né, querendo sim contar com o jogador. É uma posição carente do São Paulo hoje. O São Paulo precisa contratar um lateral esquerdo, mesmo que renove com o Wellington, mas precisa contratar. Né? A outra questão, ainda sobre o mercado da bola. Um volante. O São Paulo vai em busca do primeiro volante para substituir o Pablo Maia, né? E a bola da vez agora, uma sondagem já foi feita do São Paulo, uma consulta, é o Matheus Henrique. Matheus Henrique estava no Grêmio, jogou no Grêmio aqui no Brasil, foi campeão da Libertadores com o Grêmio. Inclusive o próprio Matheus Henrique substituiu o Arthur volante, na ida dele para o Barcelona. O Matheus Henrique, ele foi colocado pelo Renato Gaúcho para ser o substituto ali. Tudo bem. E aí o Matheus Henrique vai ficar, talvez o time dele lá caiu e vai fazer negócio. O time do Sassuolo, da Itália, vai cair para a segunda divisão matematicamente, né? E aí ele foi adquirido na época por 7 milhões de euros, se não estou enganado. E agora é um valor para sair do clube. Ele vai sair do clube, não tem como, ele não vai ficar. O time matematicamente caiu para a Série B, né? Do campeonato italiano. Enfim, e o São Paulo fez sim uma sondagem para entender a situação real do Matheus Henrique, né? O São Paulo busca sim um substituto para o Pablo Maia, né? Pablo Maia, que vai ficar 3, 4 meses ainda afastado do futebol. Então, gente, o salário do Matheus Henrique gira na casa de R$850 mil. Obviamente que não é um valor assim, muito esplendor, né? Exagerado para a realidade hoje orçamentária do São Paulo. E o São Paulo se apega muito também na boa relação que tem com o seu empresário. Seu empresário, que é o Fábio Melo, ex-jogador do São Paulo, é o empresário do Matheus Henrique e é o mesmo empresário do goleiro Rafael. Então o São Paulo se apega muito, portanto, aí. E tem a volta do Jackson Mendes, né? O Zubeldia já deixou bem claro, ele e a sua comissão técnica, que quer avaliar o jogador. O jogador que não teve muita oportunidade na sua primeira passagem, né? Na época do Rogério Ceni, né? Do Dorival. Agora, o Zubeldia quer avaliar. Pelo estilo de jogo, trombador, forte físico, né? Primeiro volante. Acho que agrada muito o Zubeldia. Então, vai ter que passar por uma avaliação. O Mendes está voltando agora no meio do ano. E tem o Luiz Gustavo, que ontem fez uma partida excelente. Gostei ontem da partida do Luiz Gustavo, né? Eu gostei ontem, bem participativo, muito pegada forte, né? Bom passe. Esse primeiro volante que pode ser também utilizado como também ali numa linha de 3. Tá bom? Deixe nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Tá bom? Juntos pelo São Paulo, nós somos mais fortes.